você faria se descobrisse que alguém da sua família fez um pacto com o diabo e deixasse de herança para você a prova disso? Fica aí. Essa noite tem um relato fantástico de um paciente que passou por isso. Ring around the rosy. Boa noite. Eu sou a Doutora Play, abrindo as portas do sanatório e voltando com os relatos dos pacientes. E esse é do paciente Domingos. Ele pediu para que eu falasse somente seu primeiro nome e não revelasse sua cidade, já que essa história acabou ficando conhecida por lá. Então é claro que a gente vai respeitar. Mas antes, muito obrigada, Sr. Domingos, por seu relato maravilhoso. Desde muito pequeno, o Sr. Domingos, hoje com 62 anos, convive com a música. O pai tocava acordeon, ele mesmo tocava violão, mas o melhor músico da família, com certeza, era seu avô. Aliás, não só o melhor músico da família, como de toda a região. Em qualquer lugar que fosse, levava sua viola e tinha de tocar, porque as pessoas pediam. Não era um instrumento caro, mas tinha muito valor. No braço estavam penduradas fitas de várias cores, bem fininhas, e uma preta, mais grossa, que se destacava. Ele dizia que era para a viola não desafinar. E, de fato, ela nunca desafinou. Quando o Sr. Domingos era pequeno, ainda não entendia como isso funcionava. Mas se o avô falou, estava falado e pronto. Foi com o avô que o Sr. Domingos aprendeu a tocar violão e viola, e os dois passavam horas e horas treinando juntos. Como trabalhavam muito na fazenda em que viviam, qualquer tempo livre era para tocar. E à noite, os peões faziam rodas de música em volta da fogueira. E mesmo tendo só 8 anos, o ainda pequeno Domingos tinha permissão para dormir mais tarde que os irmãos, só para poder participar. Mas quando era a vez do avô tocar, todos os outros peões paravam para ouvir. E era mesmo uma coisa muito esquisita, porque parecia que até os bichos ficavam quietos. Enquanto o avô tocava, nem grilo, nem pássaro da noite, nem o vento se atreviam a atrapalhar. Isso tudo enchia o Sr. Domingos de orgulho, e na cabeça dele de criança era tudo muito normal. E tudo que ele queria era tocar com o avô. Mas apesar disso tudo, aquela viola às vezes parecia um pouco assustadora. Quando ficava no cantinho do quarto ou encostada em alguma coisa, enquanto os dois trabalhavam, parecia que estava viva. Eu vou explicar melhor. Se você não estivesse vendo que era uma viola, teria a sensação de que havia uma pessoa quietinha parada ali. Domingos e seu avô dormiam no mesmo quarto, eles eram mesmo inseparáveis. E por muitas vezes ele jurou que no meio da noite teria sido acordado com a viola tocando sozinha. Eram só 2 ou 3 acordes, mas com muito sono ele sempre voltava a dormir. Não tinha certeza se tinha acontecido ou não, se foi um sonho. Hoje ele sabe. Conforme os anos passavam, via o avô tocando cada vez melhor e também ouvia suas histórias, da época em que era só um colono daquela fazenda, que agora era deles, de como tinha conhecido e se casado com sua avó, entre tantas outras. Aliás, o casamento quase não teria acontecido. Primeiro porque a avó era noiva de outro rapaz na época. Mas o noivo, do nada, desistiu dela. Disse que queria ir para a marinha, largou tudo e foi embora. Depois foi a luta para fazer com que o avô se casasse na igreja. O homem não queria de maneira nenhuma. Arrumou até briga com a família e com o padre por causa disso. Mas certo dia o casalzinho viajou para entregar umas verduras em outra cidade. E voltaram dizendo que estavam casados, que aproveitaram um batizado que estava acontecendo e pediram a bênção do padre. É claro que muita gente ficou desconfiada, mas os dois já estavam até dormindo juntos, então seria melhor deixar o dito pelo não dito. Já um pouco mais velho, e o Sr. Domingos passou a conviver com a fofoca do povo da vila. Por muitas vezes ouviu falar em que seu avô tinha feito um pacto com o diabo. Por isso enriqueceu rápido, por isso tinha uma saúde de ferro e tocava daquela maneira. Ele nunca deu muita atenção para isso. Para ele, o avô era um ótimo músico e só.
Mas certas coisas passavam por sua cabeça. O avô nunca deixava ninguém pegar, muito menos tocar sua viola. Nunca precisou afiná-la, e sua afinação estava sempre um tom mais baixo, e ainda assim se encaixava em qualquer melodia. Os anos passaram e, com outros interesses, o Sr. Domingos parou de tocar violão e viola, mas ainda era fascinado pela música do avô. Mas uma hora a estrada chega ao fim, para todo mundo, e também chegou para o avô do Sr. Domingos. E ela foi longa. Ele morreu com 102 anos, muito lúcido, e fazendo questão de que a viola ficasse para o neto. O Sr. Domingos se casou, teve filhos e netos, e a viola continua ali, no canto do quarto. Ele até já tentou tocá-la, mas não conseguiu. Mesmo sabendo, não conseguiu tirar nenhuma melodia. Mas ainda a ouve dar alguns acordes sozinhas na madrugada. E como eu disse, hoje ele sabe que nunca foi sonho. Além disso, em todos esses anos, além de ouvir a viola tocar sozinha, ele também se deparou com ela em lugares diferentes de onde havia deixado, que era sempre em seu antigo quarto. E aí, quando me procurou para contar esse relato, o Sr. Domingos disse que só percebeu o que de fato acontecia depois de assistir ao vídeo, onde a gente falou sobre o Pacto dos Violeiros. Foi aí que ele percebeu que o seu apelido de Neto do Cramulhão tinha razão de ser, porque hoje ele acredita piamente que seu avô, a certa altura da vida, fez um pacto e o honrou até morrer. E também foi honrado por ele. Mas como o Sr. Domingos me pediu um conselho sobre o que fazer com a viola, eu não vou dizer que seja um conselho, mas vou dizer o que eu faria. A viola era usada por seu avô, mas não era dele. O Sr. Domingos não foi atrás desse dom. Então, eu acho que deve devolver a viola ao verdadeiro dono. Pode ser numa encruzilhada de terra, bem sossegada, com pouca ou nenhuma circulação de pessoas. Também pode ser debaixo de uma figueira, sempre lembrando, lugares afastados e sossegados. Pode ser uma porteira, desde que seja um lugar bonito. Deixe a viola em um desses lugares e agradeça ao dono, que, como o senhor sabe, tem muitos nomes, mas chame pelo nome que o senhor sempre fez e agradeça a ele por ter honrado seu avô. Com certeza, se o senhor a deixar bem escondidinha e outra pessoa pedir por esse dom, ela vai encontrá-la na hora certa. Faça isso com o coração sereno. Seu avô nunca fez mal a ninguém, nunca prejudicou a ninguém e nem se beneficiou do pacto para isso. Ao contrário, ele só encantou todo mundo com a sua música. Então, tá tudo certo. Muito obrigada mais uma vez, Sr. Domingos, por essa história maravilhosa. E como vocês viram, os relatos estão voltando. Quem já mandou pode esperar que eles vão sair, e quem não mandou e quiser contar pra gente a sua história, é só mandar pelo Instagram, que vai estar aí na descrição. Logo eu volto com mais relatos dos pacientes. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.